Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hunt. Muito obrigado pela sua presença em mais um webinar. Hoje nós vamos conversar sobre lifelong learning, né, sobre o processo de continuar aprendendo de formas distintas e em momentos distintos durante toda a sua trajetória profissional. E nós estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa que entende muito do assunto, que é a Fernanda Prando. Ela tem uma consultoria, ela trabalha com design de aprendizagem e ela tem uma consultoria para desenvolvimento de cursos. E eu queria começar dando boas-vindas para você, Fernanda, e pedindo para você contar um pouco como foi a transição da sua carreira, que eu sei que você é uma pessoa originalmente da área de publicidade, né? Como é que veio esse interesse e como você se tornou uma pessoa que faz design de aprendizagem? Oi, bom dia. Bacana estar aqui falando desse tema que eu adoro. E, na verdade, acho que a vida é bastante longa, né? A gente pode fazer muitas coisas na vida. Não era esse, na verdade, eu não tinha como objetivo isso. Isso foi acontecendo, eu fui só aproveitando. Eu sou originalmente de fábrica, eu sou publicitária. Eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em veículos de comunicação e trabalhei em área de marketing de cliente. E foi daí que eu saí para abrir a consultoria, que seria uma consultoria de negócios e marketing, e que tinha a área de treinamento como suporte para isso, porque como a gente trabalhava muito com áreas comerciais, e eu tinha licença de um curso internacional na área de vendas, tal, a gente tinha isso para dar suporte para algumas ações que a gente fazia. E aí a demanda por treinamento foi crescendo. E aí eu pensei, bom, se eu vou ter que trabalhar com isso, se a minha renda vai vir disso, melhor eu aprender a fazer esse negócio direito. E aí eu fui atrás disso. E há uns 26 anos atrás foi quando eu ouvi pela primeira vez a expressão design instrucional, que aqui no Brasil tem gente que ainda não ouviu e, na verdade, só quem trabalha com ensino à distância hoje é que tem mais familiaridade com esse termo. Imagina 27 anos atrás, né? Então, fui correr de aprender tudo isso e fui me especializando nisso. E fui me especializando no design instrucional, que é o design da instrução, e aí ampliando isso para o design de aprendizagem, né? Que é da experiência inteira. Então, foi muito mais por um chamado, né, do que foi acontecendo em mercado, que foram me pedindo, para eu ir caminhando nisso. Eu diria que eu fui seguindo um flow, sabe? E eu fui me Legal. apaixonando pelo negócio, e aí não consigo sair mais. Muito bem. Eu gosto muito quando o mercado puxa a gente para fazer alguma coisa, né? Esse tema cresceu muito e a gente tem falado muito aqui no Hunt, inclusive temos alguns webinars sobre o tema de reskilling, né, de upskilling, de como as coisas estão mudando tão rapidamente. Eu acho que agora, durante a pandemia, a gente ainda teve uma inflexão, né? Teve quase que subiu um degrau em relação às mudanças, à aceleração das mudanças de hábitos que vinham acontecendo e das habilidades que se tornaram isso se tornaram demandadas nesse momento, e do descompasso que vem acontecendo, né? A gente vive num país que, apesar de ter uma taxa altíssima de desemprego, tipo, mais de 15%, e em algumas faixas etárias mais de 25%, e ao mesmo tempo a gente convive com todas as empresas que eu conheço, praticamente sem exceção, com 10, 15, 20% da sua folha de funcionários em vagas abertas e não consegue contratar. Então, é muito esse tema é muito difícil, as pessoas precisam continuar evoluindo e tem esse descompasso. E aí vem um pouco a minha pergunta, que é assim, dentro desse conceito de lifelong learning e de reskilling, de upskilling, etc., existe uma primeira coisa, que é a percepção de que aquilo é importante para a pessoa, desenvolvimento, é importante para o desenvolvimento profissional da pessoa, mas isso não parece ser suficiente para, de fato, engajar as pessoas e conseguir ter esse aumento, né? Tipo, eu sei que é importante estudar tal coisa ou adquirir tal habilidade, mas não necessariamente eu vou atrás e me dedico e efetivamente faço e consigo absorver esse conhecimento e aplicar.
Como é que é isso? Eu acho que, na verdade, isso acontece por alguns fatores. Não é um único fator que leva a esse desengajamento, não. Acho que tem um conjunto até um pouco mais complexo do que a gente imagina. Mas, sob o ponto de vista de interesse em aprender mais, ou melhor, em desinteresse em aprender mais, ou aprender novas habilidades, vem de um lugar, de uma experiência ruim de aprendizagem, onde, putz, assistir uma aula é chato, eu estou perdendo tempo na vida. O tempo que eu estou fazendo isso, eu podia estar fazendo outra coisa, enfim, não estou sentindo que eu estou ganhando, eu aprendo mais quando eu trabalho, eu sento do lado de alguém que me ensina é mais fácil, mas eu estou fazendo esse curso porque eu preciso do certificado, se eu não tiver o certificado, eu não arrumo emprego, enfim, essas coisas todas, né? Então, acho que desse ponto de vista, a gente tem muito a fazer, inclusive a aprender aqui do outro lado, sobre como promover uma experiência de aprendizagem que seja gostosa, que seja atraente e que, de fato, a pessoa aprenda algo e perceba o valor dessa aprendizagem. Que a gente tenha algo que a pessoa aprenda e consiga, de fato, aplicar na vida. Quando eu falei assim que a vida é longa, né? Então, quando a gente fala de aprendizado ao longo da vida, a gente ainda tem um modelo mental de quando as pessoas trabalhavam até os 40 anos, se aposentavam e morriam. Hoje, há pessoas, óbvio, isso no grupo mais privilegiado, que começam a trabalhar próximo aos 30 anos, porque até lá vão estudando, tal. Estou falando de um grupo mais privilegiado que não é a maior parte da população do Brasil, né? Mas pensa que eu tenho um grupo que começa a trabalhar quando alguém estava já pensando em se aposentar. Então, a gente pensava em ter uma carreira e que essa carreira era estável, na verdade você tinha meia dúzia de carreiras a seguir, ela era estável, e você só fazia essa até o fim da sua vida. E hoje você vive quase 100 anos, né? Então, primeiro, a carreira não é estável, não existe mais só meia dúzia de carreiras, existem milhares de carreiras, e você não precisa ficar preso a uma única carreira até o final da sua vida. Aliás, nem até se aposentar, nem até nunca, né? E acho que tem a outra coisa que é a gente separar a vida do trabalho. A gente viveu muito tempo falando de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E a gente tem que, talvez, fazer um shift tab aí, né? Fazer um ajuste, vai um pouquinho para o lado e entender que não é um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, é uma integração. Por quê? Porque as coisas que eu aprendo na vida eu tenho que levar para o trabalho e vice-versa. E sim, eu tenho que viver além do trabalho, né? Mas se eu pensar em ser pessoas separadas, né? Trabalho, eu sou de um jeito na vida, pessoa, eu sou do outro, eu vou pensar em esquizofrenia. Então, às vezes, eu entendo que enquanto eu estou neste modelo, eu estou entendendo que quando eu estou parando para estudar, eu estou perdendo tempo da minha vida pessoal. Não é tempo remunerado necessariamente, não é tempo que eu já estou ganhando com isso, então eu estou perdendo o tempo da minha vida pessoal, que eu já acho que está pequenininha, que a minha vida profissional começou a tomar muito tempo do meu dia, da minha vida, enfim. Então, acho que a gente tem várias coisas, né? Mas, para mim, o que mais pega é uma memória que se confirma de que a experiência de aprendizagem é ruim. É um saco, ai que saco, eu tenho que assistir mais uma aula. Que é uma coisa imposta, um meio para um fim, que é uma certificação que viabiliza alguma coisa, né? Enquanto o que você está falando é, putz, na sua vida pessoal, você tem interesses pessoais e se enriquece ao ter contato, se diverte e se enriquece ao ter contato com esses temas, e isso poderia ser aplicado no seu trabalho, e se não for, talvez você não esteja no trabalho certo. É meio por aí? É isso, é isso. E assim, quando eu vou para fazer um curso, uma aula, eu vou, ai, que saco, vai, quem é essezinho que vai me dar essa aula? O que ele sabe? Ele já trabalhou onde eu trabalhei? Ele está falando isso porque a teoria é bonita, na prática não é nada disso. Enfim, todas essas coisas povoam a nossa cabeça nesse momento de formal de aprendizagem. Né? Se eu continuo mantendo esse modelo, enquanto eu estou pensando isso, eu não estou ouvindo o outro, não estou fazendo trocas, eu não estou de fato aprendendo alguma coisa. Então, não é uma experiência bacana. A gente está repetindo o modelo de primário, de ensino formal, de ensino acadêmico,
E ainda um modelo que já é questionado, né? Que hoje em dia a gente já fala assim, putz, será que a escola, do jeito que ela é, funciona? Então, se eu estou questionando isso lá para o ensino acadêmico, formal, alfabetização, imagina para o resto. E a gente continua repetindo. É chato pra caramba. Mas ao longo do tempo, com a própria história do aumento da disponibilidade de formas de aprendizado, de cursos e dessa necessidade, que eu acho uma necessidade muito da aprendizagem do adulto, que é assim, eu preciso aprender, em geral, eu quero aprender alguma coisa quando eu preciso aplicar aquilo imediatamente no meu trabalho. Então, assim, eu tenho um desafio, eu preciso vencer aquilo, como é que eu faço? Então, você, às vezes, tem uma necessidade de aplicação imediata e aí você vai atrás de formatos muito curtos. Eu não quero uma formação completa sobre isso. Eu preciso resolver isso daqui agora. Onde é que eu baixo um template disso, leio 2 artigos ou ouço alguma coisa ou converso com alguém, faço uma mentoria com alguém? Faço muita mentoria. Tanto sou mentor da Endeavor para startups do programa de scale-ups, quanto, graças a Deus, recebo muito. Inclusive, durante as próprias mentorias, aprendo muito, mas faço mentoria com outras pessoas e recebo isso também. Então, essa questão dos formatos tem variado muito. E eu acho que esse é um pouco um conceito que está dentro da história do lifelong learning, né? Que não tem hora nem local para acontecer. Vai acontecendo à medida que seu interesse e a sua curiosidade intelectual te colocam. Ele pode dar em diversos lugares, mas acontece que quando eu estou dentro de um assunto que me interessa, que eu estou me envolvendo com aquilo, eu estou buscando todas as outras informações que eu tenho na minha mente, todas as outras situações que eu vivi, e estou tentando aplicar aquilo mentalmente. E aí, quando as coisas se encaixam, eu tenho essa sensação de prazer. É exatamente isso que a gente precisa tentar retomar. A sensação de prazer ao aprender. O prazer de descobrir as coisas. Sabe quando você é criança, que você descobre que a sua sombra está te seguindo, sabe? Assim, que você descobre porque é isso e tal, assim, e que você vai descobrindo coisas, isso é muito legal. Então, a gente tem que retomar isso, retomar essa história do prazer e não só da obrigação. E aí, alguma coisa que pode aprofundar esse saber, talvez me seja menos interessante, porque aí eu caio num lugar que é conceitual e que, em geral, a aula conceitual é uma aula de palestrinha. Não precisa ser. Esse é um ponto, não precisa ser. Mas como todas as coisas conceituais, elas ficam meio chatas, e eu costumo dizer assim, eu me especializei em design instrucional e depois em design de aprendizagem, né? Eu tenho uma situação que eu vivi, aliás, tem algumas, mas tem uma que eu conto sempre, que é tendo que ajudar uma pessoa a desenhar um curso de elétrica para automotiva, para mecânicos de carro. E aí o cara queria explicar a elétrica, ele começava o curso explicando o átomo. E eu falava, cara, mas por que você está explicando o átomo? Não, porque o cara tem que entender como é que funciona a eletricidade, blá, 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 blá. Falei, mano, o cara chega aqui querendo saber por que quando por que em determinado modelo de carro, ele tem sempre a reclamação de que quando o cara dá seta para a esquerda, a buzina toca. E ele quer resolver esse problema, cara. É isso. Então, eu tenho que resolver esse problema. O que a gente tem feito com todos os comos e tutoriais? Eu vou lá e resolvo este problema, mas eu não estimulo o cara a ficar curioso sobre por que é esse problema. Porque eu posso chegar até o átomo, mas eu não começo pelo átomo. Eu posso fazer esse cara se interessar em conhecer de elétrica, tudo mais, e magnetismos e afins, taranã, indo até o átomo, mas eu tenho que partir de uma coisa que é a dor dele. Se eu começar lá do átomo, ele vai dormir, vai ser nananeném, que a Cuca vem pegar, e quando eu chegar na resposta para ele, ele não ouviu, porque ele estava dormindo, né? Então, quando eu falo de lifelong learning, eu estou falando de retomar o prazer da descoberta, o prazer do saber, o prazer do desenvolvimento da inteligência, das inteligências, né? E não para ser alguém superior ao outro, mas porque essa é da nossa natureza. A gente pode compreender e funcionar melhor nesse mundo, coexistir melhor, se eu souber mais coisas. E não só as coisas técnicas, não só a preencher um framework, não só a seguir um determinado processo. Eu não consigo criar crítica, análise ou crítica, se eu não desenvolver as outras camadas de pensamento. Mas as aulas disso são chatas. Elas não precisam ser chatas.
Então, quer dizer, uma forma, além da própria dinâmica da aula, tem talvez uma macro dinâmica, vamos chamar assim, de você usar esses pontos de dor como entradas. Ah, vou resolver o teu problema. Agora, você gostaria de saber como esse problema se insere dentro de uma visão maior, né? Por que esse problema ocorre, ou etc. Não como resolvê-lo, mas por que ele ocorre. Sim, sim. E aí puxar o cara. E aí é uma história assim, ó, resolveu, mas é assim que resolve. Agora, e se acontecesse tal coisa? Next level. E se acontecesse tal coisa? Aí, o que tem em comum nas 3 coisas? Então, como é que a gente aprofunda? E para onde a gente vai? Eu posso criar modelos onde a gente, de fato, faça as pessoas unirem todos os saberes que elas já têm na vida. Porque, especialmente quando eu falo de adultos, eu estou falando de pessoas que já sabem coisas. E que, muitas vezes, elas não percebem que elas sabem, elas não percebem o que elas carregam. Né? Nunca ninguém deu espaço para isso. Deu espaço para ela saber com a mão, né? Saber fazer. Não saber nem com a mente, nem com o coração. E essas coisas estão juntas. Eu posso juntar tudo isso. Muito legal. Você, em uma das nossas conversas, você me deu um exemplo de uma coisa que, do ponto de vista de design, assim, de aprendizagem, foi muito bem feita, e eu fiquei surpreso porque eu já tinha passado pela experiência, e é verdade, que a panelinha, né, da Rita Lobo, programa de culinária, que especialmente durante a pandemia, acho que as pessoas tiveram mais necessidade de comer em casa e foram mais atrás dessa história, foram tentar aprender alguma coisa sobre isso, e muita gente encontrou, ela cresceu muito, né, nesse período, tanto o canal do YouTube, os livros, etc., tudo deu muito certo. E aí caiu a ficha realmente de quão poderoso essa história é, além das experiências que eu tive, mas eu imaginava essas experiências, esses momentos, como quase aleatórios, e não frutos de design. Né? E agora a gente está vendo que eu estou aprendendo que existe uma maneira intencional de provocar isso. Eu não sei se tem outros exemplos assim que você poder fazer de cursos ou de outras coisas que te vêm à mente, que são exemplos assim que as pessoas podem se conectar de, nossa, isso realmente é diferente. Olha, vou falar aqui de aprendizagem de adultos, né? Sim. Que, na verdade, aprendizagem de adultos por uma razão, só porque adultos já têm mais experiências. Mas eu não queria restringir só adulto, não, porque hoje, como as crianças já nascem jogando, né? Qualquer videogame, qualquer coisa da vida, elas também criam experiências muito mais cedo do que eu, na minha geração, né? Então, considerando que a gente tem experiências e a gente tem saberes que às vezes a gente não concretizou ainda mentalmente, de forma geral, o que a gente tem num modelo de educação qualquer? E aí, assim, ó, mesmo das plataformas mais bacanudas, mais modernas, tal, e a gente falou da história de pandemia, né, que de repente você lembrou de que tem um monte de e-mails, mas a gente continua fazendo igual, eu continuo tendo uma pessoa dando palestra e o resto ouvindo, né, com a câmera fechada e tudo mais. Na prática, em geral, o que a gente faz? A gente pega um assunto, qualquer que seja, explica ele. Seja ele conceitual ou prático, eu explico como é que se faz. E aí eu falo para a pessoa, vai lá e faz. Né? Se eu pensar isso lá na minha aula de escola, ela era assim, né? Tem uma aula de álgebra, o cara te explica a equação de segundo grau, você entendeu tudo, que ele mandou muito bem, e aí ele te passou um monte de exercício para casa, você foi para casa, chegou em casa e o que aconteceu? Nada, né? Dá ruim. Ou dá mais ou menos, você fala, mas eu não tenho certeza. E aí, na próxima aula, quando o professor vai corrigir, é que você de fato aprende, porque aí você se liga onde é que você tinha dúvida e tal. Então, na real, a minha melhor experiência de aprendizagem, ela vai estar baseada em, primeiro, a prática. Depois dela, a gente extrai o que é que a pessoa tinha que aprender. Primeiro tenta resolver. Depois disso, a gente descobre onde tem dúvidas e onde é que tem lacunas para aprender alguma coisa. Primeiro põe a mão na massa, depois vai entender. Então, se eu pensar nisso, eu vou ver que muitos modelos de aula que a gente tem, que eles são até modernos, eles ainda têm uma cara bonita, nova, mas estão naquele modelo, primeiro conceito, depois exercício. Primeiro conceito, depois exercício e prova.
E, na real, o meu melhor modelo é exatamente o contrário. Prova, exercício, conceito. Prova não como prova, mas como um objeto de aprendizagem. É quase como um exercício. Não consegui fazer, fiquei com dúvida. Como é que eu faço? Né? E eu usei, não foi todo mundo que estava aqui, que está assistindo, que estava na nossa conversa, eu usei como exemplo o programa da Rita Lobo, Panelinha, como um roteiro de um bom design. Então, para quem não assistiu, qual é a história? Ela tem 425 mil temporadas diferentes. Temporada de memória, de feira, de cozinha em tempo real, caramba, 4. Mas ela sempre vai começar com, olha, gente, tem uma coisa aqui que é bacana, hoje a gente vai fazer tal coisa. No meio dessa tal coisa, ela explica como fazer. Então, vou pegar, por exemplo, a temporada de feiras. E aí ela fala assim, feira ela vai por cor. Então, ela pegou os alaranjados. Olha, os alaranjados são dessa cor porque eles têm isso. Ela chega, cara, no nível de explicar qual é a substância que dá tal cor e qual o valor nutricional daquilo. Enquanto você está fazendo uma receita e está se divertindo. Né? E ela vai, e ela faz um recapitulando, e ela conta o valor daquilo, e ela pede para você fotografar, para você se envolver, num meio que é unidirecional. Ela gravou e você vai assistir. Ainda sendo unidirecional, ela envolve todos esses momentos de perguntinhas, para que você lá assistindo se pergunte, perceba tal. Então, quando eu fizer isso, que eu fizer essa coisa invertida, que eu faço primeiro uma prova, primeiro um assessment, primeiro um exercício, e depois eu saio explicando sobre aquilo, eu estou num modelo bacana. Tem uma coisa no Khan Academy, por exemplo, que é super bacana, que não tem a ver com primeiro essa prática e depois o conceito, mas tem a ver com dividir o conteúdo em micropartes. Por quê? Porque quando eu identifiquei a minha dúvida, eu vou lá e vou tentar saber exatamente sobre aquela minha dúvida. É o que a gente faz quando a gente dá um Google e pergunta como fazer tal coisa. Mas se ali for explicado bacana e ele me pontuar alguma coisa sobre eu sempre brinco que eu falo assim, olha, como fazer somas com frações de denominador ímpar. Eu vou fazer o ímpar, porque o par eu já sei. E aí, quando eu vou fazer o ímpar, eu falo, mas será que eu sei mesmo? Será que no par era igual? E aí eu posso buscar o outro saber. Então, é sempre ter um espaço ainda para questionar, para fazer uma provocação mesmo, né? A provocação é o que ajuda a aprender. O pensar é um ato dolorido. É um ato desconfortável. Nossa, muito legal. Eu estava me lembrando, estava me segurando aqui para não te interromper e deixar você seguir o seu raciocínio, porque eu estava me lembrando que, na verdade, uma das experiências mais marcantes assim, que eu tive foi no meu primeiro emprego, trabalhando numa área de controladoria num banco de investimento. O meu processo assim de aprender ali aquela profissão, né, o que eu tinha que fazer ali, o gerente da área ele mandava eu fazer as coisas sem explicar como é que eu tinha que fazer. Mandava fazer assim, aí depois ele explicava assim, quando eu via que estava batendo muito cabeça, ele falava o que tinha que fazer, mas de um ponto de vista estritamente mecânico. Você faz assim, assim, assado, tal, não sei o que lá. E aí você ficava fazendo aquilo, e ele entre aspas, só se dignava a explicar o que você estava fazendo, por que você estava fazendo daquela maneira, e o que era depois que você já estava fazendo aquilo há um bom tempo. Então tinha um pouco bastante dessa estrutura de primeira prova, que é primeiro vai lá e faz. Aí ele, se você não tivesse conseguindo, ele te empurrava um pouquinho na história, mas ele te dava a oportunidade de executar, ir executando aquilo, e enquanto você está executando, e pensando, mas o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo assim? E aí algumas coisas você pegava, outras coisas talvez não, e aí depois quando ele chegava para conversar com você e falar, ó, o que você está fazendo? Deixa eu te contar o que você está fazendo. E aí o cara vinha com a teoria e qualquer negócio ali por trás, e putz, era um processo, como você falou, pensar é doloroso, né? Assim, era um processo que, em um primeiro momento, ele era muito desafiante, mas, ao mesmo tempo, ele era muito efetivo. Era muito bom, era muito bom, acontecia. E você incorporava aquilo no seu repertório, né? Nossa, super interessante. Você sabe que eu estou aqui lembrando de uma coisa que a gente tem vivido muito, que se eu fosse viver isso hoje, talvez algumas pessoas façam isso hoje, mas a pessoa que está fazendo a ação não vai lá e pergunta sobre a dúvida.
por medo de perguntar e parecer burro. Então, a segurança psicológica, que é um assunto que hoje começa a ser falado por questões de assédio, de inclusão e tal, mas fora isso, a segurança psicológica de eu poder ir lá e perguntar, não estou entendendo, como é que faz? Tentei fazer, não deu certo. Por que não dá certo? Por que é? De poder perguntar isso e não ser mal visto porque você está perguntando, ela é mega importante, porque na escola, quando a gente pergunta se é algo que todo mundo já sabe, as crianças tiram sarro da sua cara, né? Sim. Então, eu não posso deixar isso acontecer. E na vida adulta, isso é ameaça de entender que eu não sou competente e, portanto, não mereço estar nesse cargo, ou não vou ser promovido, ou... Então as pessoas cometem erros ou ficam na média, simplesmente por falta de segurança psicológica para mostrar o não saber. E é só quando eu percebo o não saber que existe espaço para aprender. Então, preciso desse lugar. Sim, então você tem que tentar fazer, tem que ter a dúvida e tem que saber que você pode perguntar, que você não vai ser ridicularizado por isso, né? Que um não saber, identificar que não sabe, é o ponto máximo da aprendizagem, porque é neste momento que você se abre para aprender. Muito legal. Isso se liga com o conceito que a gente vem falando aqui também, que é o conceito de vulnerabilidade, né? E do poder da vulnerabilidade, tanto para gerar empatia quanto para gerar ação e efetividade no que você está fazendo. Me lembro de uma situação em que aí eu já era gestor de uma equipe e uma pessoa muito encabulada e muito sem jeito, assim, veio tomou coragem, veio me falar, olha, eu não sei como é que faz isso. E eu falei para ela, nossa, eu também não sei, vamos ter que descobrir, vamos ter que ver como é que faz. Ela falou que foi uma das coisas mais maravilhosas, depois ela me falou, foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu na vida dela. Ela veio, essa troca foi por e-mail, ela entrou na minha sala depois, assim, quase emocionada, falando, olha, que legal, assim, porque estamos juntos, né, no fundo, assim, estamos tentando fazer algumas coisas a gente não sabe, eu nunca imaginei que alguém ia virar para mim e falar que não sabe alguma coisa, assim, que você também não sabe, como é que você não sabe? Então quer dizer que eu também posso não saber, é até mais fácil para mim, né, não saber, mas tá mais esperado, vamos dizer assim, isso foi libertador para ela. E aí eu queria te puxar isso para um lado da pergunta que, assim, por um lado, que assim, o papel do gestor diante da equipe nesse processo, porque existem formas tanto de dar o feedback quanto de interagir com a equipe, que, como você já endereçou de certa forma o assunto, que vão causar comportamentos, você vai ser refratário e vai inibir um comportamento que, em última análise, seria extremamente produtivo. Né? Então, como é que você, como gestor, se coloca diante da sua equipe e fomenta o aprendizado? Se eu estou falando de lifelong learning, long life learning, tanto faz, eu estou falando que isso não está restrito aos momentos formais de aprendizagem. Isso é vida acontecendo, a gente aprendendo a cada respiração. Então, no momento de gestão, o papel do gestor deixa eu pensar aqui. Em todos os níveis, mesmo quando eu estou falando de uma gestão super operacional, em que a pessoa pode ter uma dúvida muito operacional de como operacionalizar uma coisa, ou operar uma coisa, uma máquina, alguma coisa assim, até o nível mais estratégico, o papel do gestor é, de fato, de fazer com que essas pessoas que estão no seu time pensem melhor, façam melhor e continuem se desenvolvendo, para que ele possa se desenvolver. Então, por exemplo, o momento de feedback é um momento muito especial e quase formal de aprendizagem. É um momento em que eu deveria falar assim, olha, isso daqui que eu estou achando que não está bacana, que não está produtivo, talvez, vamos tentar construir como seria mais produtivo, como seria melhor? Eu enxergo que talvez pudesse ser assim. Você conseguiria fazer isso? Quais são os passos que a gente tem que fazer, que você deveria seguir para conseguir chegar nesse ponto? Posso te ajudar? Posso sugerir? Esse é um momento de aprendizagem, né? De ensino-aprendizagem. Então, só que isso não deveria estar restrito exclusivamente a esse momento formal de feedback.
Aliás, feedback não deveria ter momento formal, ele deveria ser uma coisa corriqueira na rotina de trabalho. Eu vejo que o papel de todo gestor é muito mais o de desenvolver essas pessoas. Eu falo que o melhor, você vai ser um fantástico gestor o dia que um funcionário seu foi para um nível acima do seu. É sinal que você desenvolveu bacana. Eu tenho um cliente que ele fala assim, eu quero que todos os meus funcionários abram empresa. Não porque eu quero que eles sejam PJ, não, é que eu quero que eles tenham se desenvolvido tanto a ponto de ter um próprio negócio, né? Ele falava assim, se a pessoa trocou da minha empresa para outra, fui eu que fiz alguma coisa errada. Agora, se ela trocou para abrir o próprio negócio, estou achando que está bacana, né? Então, ele tinha isso como medida. Eu acho que é um pouco radical em alguns aspectos, porque não é só isso, mas acho que é uma boa medida. O papel de gestor é o papel de facilitador de aprendizagem, facilitador de desenvolvimento, que eu poderia dizer que esse é o papel do pai, da mãe, é o papel do amigo. Na verdade, eu não falei muito disso daqui, mas, enfim, a gente tem alguns modelos que a gente fala de educação, que a gente tem pedagogia, andragogia, eutagogia. Vou falar um conceito mais amplo sobre essa história, que em geral a gente pensa que pedagogia é ensino de criança, andragogia é ensino de adulto, e eutagogia é aprendizagem autodirigida. Vou detalhar um pouco mais. Pedagogia é unidirecional. Eu tenho um professor que ajuda aquelas crianças a aprenderem, porque tudo é absolutamente novo, então ele fala, o resto escuta e faz. Siga seu mestre. Né? Que não está no caso, por exemplo, da pedagogia montessoriana, que eles nem falam pedagogia, né? É um outro método mesmo. O Montessori já não é assim, construtivista não é assim. Mas quando eu vou para a andragogia, o desenho, a gente pode imaginar um desenho circular, uma roda de conversa, onde eu tenho uma pessoa que facilita isso, mas ela está exatamente no mesmo nível que todas as outras. Né? Então, ao mesmo tempo que ela facilita o processo de aprendizagem, que ela tem lá o roteiro, que ela vai ajudar a falar, fazer a pergunta para onde a gente segue e tal, ela, ao ouvir e ao receber o resultado dos outros, ela também está aprendendo. E eu entendo que o papel do gestor é exatamente esse. Tudo bem que nas organizações a gente tem níveis hierárquicos ainda, as organizações ainda são muito verticalizadas, mas a gente tende a ter negócios que são mais horizontais. Papel de gestor, e também tem que pensar em gestor de projeto e tal, que não tem necessariamente uma linha hierárquica, assim, mas assim, esse cara aqui, ele é o cara que dá o input, mas ele não é o cara que sabe tudo. Ele é o cara que também aprende com a equipe, ele também aprende com o time, então todo mundo se desenvolve assim. O papel de gestor é talvez dar o primeiro input, dar o primeiro chute na história, e continuar cutucando para que a gente tenha mais esses momentos de prazer de aprender. Muito legal. E no caso do último caso aí que você citou, que é o caso do aprendizado, da aprendizagem autodirigida. Eu digo que o sonho da andragogia é que tudo vire eutagogia. A aprendizagem autodirigida é o bom e velho autodidatismo. É quando a pessoa vai atrás de saber, de querer aprender, ou por vontade própria, por direção própria, por estímulo próprio. E por estímulo próprio, ela busca os meios que ela quer, né? Esse lugar é o lugar da pessoa que está com prazer em aprender. Muitas vezes, isso é motivado por uma necessidade. Putz, preciso fazer esse negócio aqui, preciso entregar, preciso aprender. Né? Mas a ideia é que lá na andragogia o cara sinta o prazer de ter tantos momentos de ahá, de sacar que é gostoso, que ele continua querendo aprender e ele busca o seu saber. O autodidatismo. Há um tempo atrás tinha um cara que defendia um conceito, ele chamava isso de edupunk. Porque na cultura punk original, lá dos anos 70, 80, na Inglaterra, a gente estava falando de proletariado que estava tentando lutar para ter uma vida melhor e que eles, a base do punk ali, da vivência punk, era uma coisa do faça você mesmo, porque eles não tinham grana para fazer a roupa, eles faziam seu próprio instrumento, enfim,
Não é o punk que veio para o Brasil, não, que era um punk mais de boutique, mas era a roupa era rasgada e com alfinete, não é porque era style, é porque a roupa estava rasgada, e o alfinete era o jeito de fechar a roupa, então era um jeito de transformar aquilo numa moda. Então o conceito do EduPunk era fazer a mesma coisa com educação. E tinham alguns sites, que agora eu não acho mais, mas tinha alguns sites que eram assim, quero aprender sobre tal coisa, e o cara fazia uma curadoria de lugares onde você poderia aprender sobre aquela coisa. O site te trazia isso, né? Onde tinha isso. E quando a gente fala dessa aprendizagem autodirigida, e a gente pensa no autodidatismo, você pensa na pessoa sozinha. Não, ela pode escolher fazer um curso. Ela pode escolher ler um livro, ela pode escolher, mas é ela buscando essa história. Né? Então, acho que é isso que a gente gostaria de estimular nas pessoas. Aliás, eu acho que é isso que a gente precisava do mundo, né? Pois é verdade. E aí, pensando na empresa como uma coisa que ocupa um espaço enorme ali, o trabalho, né, ocupa um espaço enorme dentro da vida da pessoa, né, a cultura que a empresa que a empresa tem, os valores que ela promove vão ter um impacto muito grande, abrindo, criando condições ou reduzindo a chance que isso aconteça. E, de novo, né, falando desse gap entre vagas abertas e desemprego e as mudanças, a gente está, na prática, vivendo essa situação que precisamos que as pessoas se desenvolvam e, ao mesmo tempo, talvez, inadvertidamente, reduzindo ou fechando portas para que isso aconteça. E aí, talvez, assim, até um pouco como finalização dessa nossa conversa, o que a empresa e o que os gestores podem fazer, ou promover ou evitar para que se tenha sucesso nesse desenvolvimento, para que as pessoas se desenvolvam, a organização se desenvolva? Eu acho que a gente coloca uma pressão, enquanto empresa, a gente coloca uma pressão muito grande para o resultado. Óbvio, a empresa tem que dar resultado, não tem outra saída, né? Mas a gente premia e reconhece muito pouco o caminho para ter o resultado. Se eu premiasse e reconhecesse um pouco mais os caminhos, além do resultado, talvez eu estimulasse as pessoas a pensarem em melhores caminhos para alcançar o resultado. E com isso, elas buscassem mais aprender novas formas, né? Eu estou num programa recente num cliente em que eles têm que resolver casos, e tem uma sequência de casos, e o primeiro caso que eles resolveram, era muito nítido que a resposta que eles me davam era assim, eu tenho que acertar na primeira, vou te dar a solução na primeira. E o que eu precisava que eles me dissessem eu preciso perguntar para o meu cliente o que ele quer. E aí eles me davam um monte de sugestão de coisas para fazer para o cliente, sabe? E eu falo assim, isso daqui é o reflexo do que o cara vive no dia a dia. Ele está tentando fazer coisas, mas ele não está tentando ir lá identificar o que de fato tem valor para o cliente. E a gente faz isso dentro das empresas. Então, talvez eu pudesse olhar mais para ter o resultado mais como consequência. Então, cuidar muito desse caminho e premiar e reconhecer esse caminho mais do que o resultado. Otimizar para a aprendizagem, né? Exatamente. E assim, e fazer uso daquilo que a gente tem de conhecimento mesmo, né? Porque o que é muito comum da gente ouvir? Não, o certo seria fazer tal coisa, mas eu tenho até ontem para fazer, né? Eu tenho pouco prazo, então eu vou fazer isso daqui, que assim, fiz a minha entrega e a minha avaliação é com base nas minhas entregas. Tá entregue, eu tô bem. Eu estou mantendo algo ruim. E eu não estou estimulando as pessoas a aprenderem novas coisas, nem mesmo a colocar alguém. Eu contrato estagiário como mão de obra barata, né, gente? Vamos combinar que a gente faz isso no Brasil. E eu contrato estagiário que deveria ser um cara que deveria aprender no trabalho, eu contrato ele para executar uma função. Onde está o espaço de aprender? E do júnior para o pleno, para o sênior, para o master, nanana, onde está o espaço de aprender? Eu estou medindo só pela entrega. Então, eu não estou qualificando as pessoas. E mais, aqui do outro lado, uma coisa que a gente está vendo, eu não acho que a empresa tem que ocupar o lugar da escola, não, tá? Mas eu tenho certeza que não necessariamente a gente aprende tudo que a gente precisaria aprender para performar no trabalho em qualquer escola.
faculdade, o que quer que seja. Então, eu tenho que ter um espaço para esse aprendizado. O que eu estou vendo acontecer é que as empresas estão fazendo muito menos ações estruturadas de aprendizagem, e não acho que tem que ser escola de treinamentos forever, embora eu trabalhe com isso, né? Mas acho que tem várias outras formas de você promover a aprendizagem que não sejam só cursos formais, né? Estou vendo muito menos programas estruturados e muito mais vamos apagar o incêndio. Preciso de um curso de data analytics, porque as pessoas agora têm que olhar para os dados e não sabem fazer. Não, eu não, né, assim, e aí eu não tenho isso daqui programado para todas as camadas da empresa, para níveis diferentes e tal. Não, eu estou muito mais apagando incêndio. Então, eu acho que a gente precisava olhar para isso e falar, tá, não estou encontrando no mercado o cara que eu preciso com a formação que eu preciso. E não vão encontrar, porque o que a gente está precisando, as escolas de fato não dão. A gente tá modelando várias carreiras, você não tem escola para todas essas carreiras, né? E a depender do negócio é tão específico que você não vai ter mesmo. Tá, como é que eu faço para que uma pessoa entre e consiga aprender e performar? Sem que eu tenha que ser obrigatoriamente uma escola, né? Assim, tipo, como é que eu faço com que eu misture aí o aprendizado com a execução e tenha um resultado interessante? Acho que é uma história de remodelar isso mesmo. A gente precisa olhar para isso com mais seriedade. A gente não vai encontrar as pessoas formadas no mercado. Muito interessante. Eu tive uma conversa recente com um amigo que é um headhunter e precisava fazer uma posição muito sênior em uma empresa específica, e ele estava procurando alguém que tivesse tido sucesso com aquilo, que tivesse alguns casos de sucesso, um caso de sucesso numa coisa parecida. E aí eu estava questionando ele estava com dificuldade de fazer a vaga, e eu estava questionando ele, falando assim, olha, eu não sei nem se isso é um bom, não sei nem como te ajudar, porque eu não sei se isso é um bom parâmetro. Isso que você está pedindo para eu te falar a alguém que tenha tido sucesso fazendo isso, não sei se é um bom parâmetro, porque o cara pode ter tido sucesso fazendo isso de forma absolutamente aleatória, com a conjunção astral que gerou aquilo ter sucesso, ele tem pouco a ver com esse sucesso, para falar a verdade. Eu pensaria em identificar alguém que está passando pelo desafio e tem desenvolvido ou está desenvolvendo uma forma de abordar esse problema analiticamente e buscar uma resposta para aquilo, porque não necessariamente um sucesso vai ser replicável. Agora, um método, ou um processo, uma forma uma jornada de encarar aquele desafio pode ser replicada, ou talvez possa ser replicada. Né? Eu diria que o insucesso talvez fosse muito mais produtivo do que o sucesso. Porque reconhecer o insucesso, ter um insucesso é uma coisa, né? Reconhecer o insucesso é ter atenção para aquilo que não vai funcionar. Então, no mínimo, ele vai trabalhar de outra forma. O sucesso talvez, de fato, não seja um bom parâmetro, está certíssimo. Tem uma frase engraçada, assim, eu acho que é do Thomas Edison, ou atribuem a ele, que é aquela história, não é que deu errado, mas eu já descobri umas 40 mil maneiras em que isso não funciona. É isso mesmo. Bom, você sabe que no evento Day One da Endeavor, uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, que falavam assim, que a gente devia começar a mostrar o que é que deu errado. Né? Isso era uma demanda que a gente via vindo nas respostas, que tá bom, você está me contando qual foi o seu primeiro dia de fazer um negócio que ficou muito bacana, blá, blá, blá. Eu queria saber o que é que deu errado. Para a gente não errar no mesmo lugar. Tem uma frase do Henrique Meirelles, muito antes dele ser presidente do Banco Central, etc., depois tem ele enveredado pela política, quando ele era executivo do mercado financeiro ainda, e eu me gravou isso, assim, porque eu achei super interessante. Ele falava assim, olha, aprender com os próprios erros é bom, mas o melhor é aprender com os erros dos outros. Então, eu sempre pergunto o que o cara faz que deu errado, que não sei o que tem bastante a ver com isso que você está falando. Eu tive um professor que definia sabedoria como isso. Conhecimento é aprender com seus erros, mas sabedoria é aprender com o erro do outro, né? Que você nem sente a dor, mas você evita. Eu acho que é isso mesmo, né? Agora, criar esse espaço de aprendizagem, cara, esse é o desafio. Porque a gente fica falando muito do sucesso, sabe? Ter sucesso, brilhar, uau, acertar, uhul, bater o sino, tarará, e o espaço de aprendizagem? Onde é que ele está?
né? Por que que eu não celebro ele também? Por que que não é legal? Por que que eu não bato o sino cada vez que eu tenho desses momentos de, então era isso? Putz, como é que eu não pensei nisso antes? A gente não fala mais isso em voz alta porque pode parecer que a gente era burro antes, e ser burro é ruim. Muito legal, Fernando. Olha, super obrigado pela conversa, foi ótima. Aprendi muito e espero que o pessoal que está ouvindo a gente tenha aprendido também e que a gente possa ter outras conversas. Só para o pessoal saber, a Fernanda está nos ajudando a fazer um curso sobre aplicação de métodos ágeis na área de marketing. E então fiquem atentos aí que teremos novidades em breve. Vocês estão fazendo parte, esse aqui de certa forma é um pouco do backstage do que está acontecendo. É verdade. Eu que super agradeço. Tomara que na verdade tenha gerado um pouquinho de curiosidade, uma coceirinha aí para as pessoas retomarem o prazer de aprender, ou de, no mínimo, reconhecer esse momento do ahá, do yes, era isso, e se auto-parabenizar com isso, porque a vida é aprender. A gente fica velho, não é quando a gente fica idoso, é quando a gente resolveu parar de aprender, né? Então é isso, pessoal. Super obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram, nos sigam nas redes sociais, compartilhem, ativem as notificações e tudo mais. E até a próxima.